Tenho aqui à minha frente o Dr. Lima Bastos, que já escreveu, francamente, uma dúzia de livros, ou próximo disso, sobre Aquilino Ribeiro. E teve a gentileza de me vir oferecer. Hoje aqui estou no Alto Frejinhas, no restaurante País, esta obra. Esta obra é que a chama Ópera Omnia, e eu chamo-lhe Ópera Magna. Uma obra de peso, uma obra grande, um grande livro e um livro grande. Dr. Lima Bastos ofereceu-me aqui uma obra de muitas páginas, muito peso. Algum dia lhe passou pela cabeça pesar os pensamentos, as horas, os dias, os momentos agradáveis de prazer e também de solidão, para ler Aquilino como leu e produzir a obra que produziu? Bom, para responder de uma forma razoavelmente sintética, o Dr. Carvalho sabe que comecei a ler Aquilino muito novo e daí para cá nunca mais parei. Só para dar um exemplo, a obra, essa ópera magna do próprio Aquilino, que eu considero ser a Casa Grande do Marigás, que foi publicada em 1957, eu faço questão de a ler uma vez por ano. Se fizer as contas, de 57 até 2024, veja que já são mais de 60 às vezes que eu a li, sempre com o mesmo renovado prazer. A trama conheço de trás para a frente, sempre para trás. Mas a frase, o trabalho literário, há sempre uma coisa que nos toca de modo diferente. E é essa procura das preciosidades, das pedras preciosas que o mestre tem na sua prosa, que é um labor que nunca trata de fim. E, na verdade, há a crescer a isto, da mesma maneira que me entendo que um bom filme só mostra o que vale da liturgia de ir ao cinema e ver no ecrã grande, eu não consigo ler Aquilino num computador. O Aquilino pressupõe a leitura direta no papel. O livro tem essa grande vantagem. Não avaria, não consome energia e é um amigo que está sempre às nossas ordens. E os livros de Aquilino têm-me acompanhado a vida inteira. Muito bem, mas eu perguntei-lhe se tinha sopesado pensamentos, horas de prazer, de solidão aqui nesta obra. Nesta obra, que é o resultado, digamos, a reunião de 10 livros e 2 coletâneas que publiquei sobre o mestre do século literário do século XX português. A opinião não é minha, é de Oscar Lopes, que diz que o século XX português está marcado na poesia por um homem que se chamou Fernando Pessoa e na prosa por mestre Aquilino. Esse trabalho, agora compilado num único volume, que devo referi-lo porque é de justiça, só uma Câmara como a de San Anselmo, uma gente que devota ao mestre um culto que eu não encontro em mais lado nenhum, com nenhum outro escritor, é que seria possível ser publicada, porque envolveu um encargo financeiro de monta que só quem realmente tem uma devoção, um culto, direi melhor, por Aquilino, é que se abalanceia a publicá-la. Beneficiei desse apoio, que é um caso único, imagino eu, nas letras deste país. Quanto ao trabalho em si, o Dr. Abílio Carvalho, que também está ligado às artes literárias, sabe bem quanto há de penosidade, de isolamento, de solidão, de afastamento da própria família para realizar uma obra que neste momento, na parte aquiliniana, atinge as 1500 páginas. Afastei-me da família, com algum prejuízo, afastei-me dos amigos, não convivi como poderia e deveria com eles, sobretudo com a família, e vejo-me hoje com quase 85 anos e, na verdade, noto que estes últimos 17, 20 anos de trabalho literário quebraram uma relação de intimidade
que eu ainda tento preservar com os mais novos, com os meus netos, que são 7, porque com os filhos, com a vida que tenho e com o isolamento a que eu me submeti durante estes anos, perdeu-se alguma ligação. Ora, muito bem, e com isso respondeu à minha pergunta, sendo muito claro, os pensamentos, os afetos e os momentos de solidão não se pesam, sentem-se. E aproveito para fazer esta pergunta, também se liga ao livro. Eu estou em crer, e com alguma pena eu digo, que me parece que o Dr. Lima Bastos é o último dos moicanos ligado a Aquilino e à obra que produz. O que é que parece? Bom, a isso respondo-lhe com uma afirmação um pouco diferente. Se eu, porventura, sou o último moicano nessa ligação que tem muito de afetividade, tanto de afeto quanto de literária, a mestre Aquilino, responder-lhe-ei com uma afirmação que eu comungo por inteiro de um escritor de Bastos, que quando soube da notícia do falecimento do seu amigo, muito mais velho que ele, que me veio disse: morreu o último gigante das letras portuguesas, o resto é paisagem suburbana. Sabe, amigo, conseguiu arrancar-me este sorriso pela forma como rematou esta nossa conversa a caminho de Sernancelho. Não quis passar por aqui sem se encontrar comigo, e sabe que eu tenho em alto apreço e consideração pelo trabalho que tem desenvolvido acerca do mestre, porque se o meu amigo o lê com gosto e procura extrair dessa mina as pérolas preciosas, eu procuro fazer o mesmo. Uma das coisas que Aquilino Ribeiro sabia muito bem e deu um dia um bigode a uns amigos de Lisboa foi quando lhe perguntou se eles sabiam o que era um português. O que é que me diz? Eu acho que Aquilino utilizou essa ocasião para se desforrar. Ele, um jovem que estava a chegar à cidade capital do país, fazendo a figura de Campónio Serrano e, portanto, sendo até talvez objeto de alguma troça, resolveu responder de uma forma perfeitamente aquiliniana, e penso até que ele terá trocado a expressão púltegas, que só quem mora nesta região é que sabe do que é que se trata, encurtando-a para uma palavra que termina, corta-lhe a parte do meio e ficam putas, não é? Só mesmo do escritor. Sei isso depois edita. Só mesmo do escritor é que usa esta linguagem clara e serrana, porque ele é mesmo do nosso léxico. Inclusivamente, eu tive a sorte de encontrar uma raridade numa pequena loja junto ao mercado de Bolhompa. Do Aquilino gravou um LP para a etiqueta Orfeu do meu falecido amigo recentemente, Arnaldo Trindade, com o capítulo 9 do Malhadinhas, no estúdio dele na rua Santa Catarina, e contava com graça o Arnaldo Trindade que tiveram que interromper várias vezes e não aproveitar as gravações porque passava o elétrico e estragava-lhe a gravação. Só podiam gravar depois da meia-noite, que era quando acabavam os elétricos. Quanto ao Aquilino, tem uma história que não é muito conhecida e a doutora Bíblia irá apreciar. Havia um fulano que escrevia numa revista salazarista chamada Brutária, e que sistematicamente desancava o Aquilino quando saía um livro, inclusive tendo o atrevimento que depois, sendo deputado da União Nacional, teve esta expressão: chamam-lhe mestre, mas mestre de quê? Um homem que nem sabe utilizar com propriedade a adjetivação, dizer isto do mestre da língua. Claro, o Aquilino aturou, digamos, estas crises ferozes durante algum tempo. Um belo dia, andando com a sua samarra de pelo de coelho esfiapada, em pleno verão no Chiado, dentro do princípio alentejano que protege do frio, também protege do calor, fazia gala de pôr a parte da bengala do guarda-chuva metida aqui nas costas da samarra. E
e cruzou-se com o tal Rodrigues, que não passava de um simples professor contratado da Faculdade de Letras de Lisboa, sendo depois professor na de Coimbra. E deve ter pensado, nem é tarde nem é cedo, hoje é que nos vais pagar todas. E rapou do guarda-chuva e deu-lhe umas valentes guarda-chuvadas no lombo até o guarda-chuva tocar a choco. O homem fez-se mais agredido que o que estava, recolheu-se ao hospital, teve aquele cerimonial todo, quando alguém salazarista apanhava para seu cabaco o internacional feminino a levar-lhe flores ao agredido violentamente por um esquerdista, por um antipatriota. É claro, o Boquinho estava impedido de responder porque a censura cortava-lhe a resposta. Mas finalmente resolveu publicar um pequeno artigo no Século dizendo que as bengaladas que eu tinha dado ao tal fulano, ao tal Rodrigues, agora a frio entendi que talvez não tivesse exagerado. Era uma coisa do século XIX, as bengaladas a caminho, mas a verdade é que andava farto de aturar o homem. Mas acabou com uma nota tipicamente serrana, embora manifestando que teria exagerado, acabou dizendo, mas só se perderam os que caíram no chão. Curiosamente, 3 ou 4 meses depois, numa entrevista para o Rádio Clube Português do Igreja Escaeiro, que tinha uma grande estima pelo que disse, sabe quem é que faleceu? Olha, foi o tal Rodrigues, não me diga, E o Aquilino, com aquela voz serrano beirão, que nunca deixou de ter, com aquele sotaque de labrego das serranias da beira, disse, Labroste, dizia ele. O senhor, toda a gente vai ver que esse homem tinha uma qualidade de que mais ninguém se pode gabar, Mas qual era, mestre? É que a morte não lhe vai aumentar a podridão, Esta é de uma ferocidade e de um repentismo que nem ao Camilo talvez ocorresse, Muito bem. A morte não lhe vai aumentar a podridão, Essa eu não conhecia, gostei de sabê-la e ouvi-la e registá-la e volto aqui à ópera Omnia. Certo é que vou falar sobre ela e sobre si, como sempre falei, com a consideração e o respeito em que o tenho, seja ou não o último dos boicanos, aquele que se agarra como lapa aos valores tradicionais e aos valores da escrita, ou aquele que nas obras de Aquilino põe a esperança de que a nossa juventude venha a lê-lo. Muito obrigado, Dr. Lima Bastos. Eu agradeço a atenção que tem concedido aos meus trabalhos.